Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. Bendizemos o seu amor, a sua misericórdia, que nos permite viver esse momento partilhando a sua palavra, recebendo dos seus dons, do seu amor, da sua luz. Pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine a todos nós. Hoje tomamos um pequenino trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20, 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Não ajunteis para vós tesouros na terra. E é interessante também pegar a palavra de São João, logo depois do milagre da multiplicação dos pães. Está lá em João 6, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Vejam como são concordes, elas são amigas, essas passagens, elas são entrelaçadas, elas são uma única palavra dita de uma outra maneira, olhada por outro ângulo, mas a palavra de Deus sempre é assim, sempre ela se reforça cada dia mais em si mesma. Quanto mais você lê a palavra, você a ouve, mais você percebe essa concordância divina entre tudo aquilo que o Evangelho prega, entre tudo aquilo que ele ensina. E tesouros no céu. A humanidade está um pouco desligada, apesar de toda essa proliferação, vamos dizer, da palavra de Deus. Claro que isso é bom, mas que isso seja divulgado por sobre os telhados é a vontade de Deus. A palavra que é dita aos ouvidos sejam publicadas por cima dos telhados. Então, vamos pensando que nós devemos ajuntar para nós tesouros no céu, devemos trabalhar pela comida que não perece. Há uma onda de pensamento que o homem se pressupõe bom. É interessante isso. Nós lembramos quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele vai dizer: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus vai dizer: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Claro, Jesus exercia a bondade que vem de Deus, porque ele é Deus e como Deus ele exerce a bondade. Mas hoje, graça-se no meio de nós, espalha-se no meio de nós, o pensamento que caridade é dar uma esmola, um prato de comida, ou mesmo pegando as passagens lá do julgamento final: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era peregrino ou nu e me vestistes, me acolhestes, estava preso e fostes me visitar, estava doente ou enfermo e fostes lá me ver. Então esse é o modelo do julgamento que Jesus nos ensina na Sagrada Escritura. Então, aí corre o grande risco do homem se pressupor bom. Eu fui visitar os enfermos, eu dou comida aos pobres, eu faço
coisas em casa ou ajudo numa comunidade que faz lá alimento para os pobres de rua. Claro, tudo isso é importante, tudo isso é, vamos dizer, uma obra boa, mas ainda não é a vontade de Jesus, porque eu posso me pressupor, assim como o jovem rico, eu posso me pressupor rico também. Não rico financeiramente, eu digo que eu tenha muitos bens, eu posso me pressupor rico. Bom, tudo isso eu tenho feito, foi o que o jovem rico disse para Jesus: honra teu pai e tua mãe, não cobiça as coisas do próximo. Falou, tudo isso eu tenho feito, o que me falta ainda? Aí Jesus vai lhe mostrar que ele não era tão bom assim, porque precisava renunciar a si mesmo. Bonito esse exemplo do jovem rico que pega porque ele tinha as coisas. Assim também eu posso ter as coisas. Eu posso dar esmolas a um pobre na rua. Eu posso levar comida para uma família que esteja necessitada. Eu posso visitar uma pessoa que esteja doente. Eu posso visitar umas pessoas no hospital. Aí eu me pressuponho rico. Mesmo que eu não participe da igreja, eu acho que aí é a mesmíssima passagem do jovem rico. Eu tenho feito tudo isso, que me falta ainda, não me falta mais nada, nas entrelinhas. Nossa, então eu sou bom de tudo, não me falta nada, porque eu dou esmola para os pobres, eu visito os doentes, eu dou um pouco do que eu tenho para as famílias necessitadas, para os pobres. Eu socorro aquele que está com frio, eu contribuo nessas campanhas de agasalho. Então eu sou bom, eu sou rico, como aquele jovem. Mesmo, veja, agora, por isso que eu disse que é uma pressuposição de ser bom, aí já entra no terreno da vaidade. Eu não sou como aqueles que vão lá na igreja bater no peito. Olha, você ouve, eu já ouvi isso muitas vezes. Por sorte, a graça de Deus nos ilumina. Claro, nós batemos no peito porque é o nosso pecado, é a nossa malícia, a nossa vaidade, que ainda não conseguimos vencer. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, que nós não conseguimos, por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa, essa culpa é só minha. Mas eu peço a Deus a graça de me transformar pelo dom do seu Espírito Santo, iluminando a minha mente, fortalecendo a minha alma. Então eu tenho consciência plena de que eu vou lá bater no peito, porque esse pecado é meu, por minha culpa, minha máxima culpa, só minha culpa. Eu preciso bater no meu peito todas as vezes que vou à missa, e vou pedindo a graça de ser transformado pela graça de Deus que nos vem através da Eucaristia, do sacrifício vivo do corpo e do sangue de Cristo, do qual depois eu vou me alimentar, para eu me transformar. Não é um prêmio de justo, mas é, como Jesus vai dizer, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Quem somos nós da Igreja Católica? Um bando de enfermos, um bando de doentes, que, olhando para o Evangelho, descobrindo tudo aquilo que Jesus quer de nós e não o conseguindo fazer, vamos pedir a graça, a força, o entendimento para fazê-lo. Doentes que somos, vamos à procura do nosso médico, mas doentes muito mais da nossa alma, quando cobiçamos, quando nos orgulhamos daquilo que fazemos, daquilo que somos, que os outros não são. Eu sou isso, como Jesus vai contar a parábola daquelas duas pessoas que foram ao templo para rezar, e um dizia:
Senhor, eu não sou como eles, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o meu dízimo. E aquele pobre lá no fundo não ousava erguer os olhos para o altar e dizer: Senhor, eu não sou digno de estar aqui na presença. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Como é bonito, como é gostoso assumir essa palavra. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Lembrando-me que Deus das pedras pode fazer filhos de Abraão, justificados pela fé em Jesus. E nessa passagem ele vai dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu. A diferença entre solidariedade, a diferença entre assistência social e caridade. A caridade é aquele desejo que você tem de que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Há religiões, por exemplo, que fazem trabalhos sociais, dão lá comida aos pobres, indigentes, vão visitar às vezes enfermos nos hospitais e se julgam, e somente por isso se julgam dignos, mas não levam a palavra da vida. Qual a vontade de Deus? Numa das passagens do Evangelho, ele vai dizer: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Imagine você, se eu fosse um pobre, estivesse passando fome e passasse aí na sua casa, você me alimentasse durante 10, 20, 30 anos, até que eu morresse, mas eu não conhecesse nada de Deus, eu não conhecesse aquele que me dá a vida eterna, de que me adiantaria, serviria somente para você se envaidecer. Mas se eu não receber a vida eterna, de nada me vale a vida. Não é assim? De que seria diferente a minha vida se eu morresse como todos os outros? Ou morresse como aqueles que lá nos países africanos que sofrem grande fome, que morreram de fome sem conhecer a Deus, e eu aqui fosse alimentado? E eu sou isso, eu sou alimentado pelo claro, primeiramente, dom de Deus. Posso até reconhecer isso, mas eu posso viver uma vida serena, sem dificuldades, tendo alimento, tendo roupa todos os dias da minha vida, e nunca me importar com Deus. Eu morreria da mesma forma como aquele que morre de fome aos 2, aos 5, não digo antes da consciência se formar, mas eu digo, aqueles que conseguiram viver 20, 30, 40, 50 anos, mas não conheceram o Evangelho da vida, não se alimentaram do pão da vida. O pão que eu lhes darei é a minha carne, e o que eu darei é o meu sangue em comida, em bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Olha, ajuntar para vós tesouros no céu, e sabendo que a grande vontade de Deus é que nós todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que é a verdade, senão, claro, na sua expressão, numa das suas expressões maiores, é a vida eterna. É claro que aqueles que não conheceram, porque nunca lhes foi falado, nunca lhes foi anunciado, não têm tanta culpa como aqueles que vivem num meio, por exemplo, onde o Evangelho é anunciado todos os dias pelos diversos meios.
Nós temos várias emissoras, a Rede Vida, a Rede Século XXI, a TV Aparecida, a TV Canção Nova, tantas rádios católicas também. Aqui no interior não temos, mas assim nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, tem rádios que pertencem à diocese. Então, o Evangelho é anunciado, então nós devemos ouvir esse Evangelho. E agora aqui, trabalhai não pelo alimento que perece, tudo perece. O alimento que nós comemos perece. As coisas que nós temos, nada as levaremos. Então, nós ajuntando para vós tesouros no céu e trabalhando pelo alimento que não perece, que dura até a vida eterna, ainda ele vai dizer que o Filho do Homem vos dará o alimento, trabalhar. Olha, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, aí foi um monte de gente atrás dele buscando pão. Aquele homem vai dar pão, nós todos vamos ter fartura ao seu lado. Aí ele vai dizer, trabalhai, vocês vieram atrás de mim, andaram não sei quantos quilômetros, linguagem nossa, para ficar comigo, para vir atrás de mim, para comer desse alimento. Não trabalhem tanto por esse alimento, não se esforcem tanto por esse alimento. Se você já tem o necessário para viver, se você já tem tudo o que você precisa, trabalhe, e mesmo trabalhando, por exemplo, considerando um horário normal de trabalho, vejam, por exemplo, a bênção da comunidade que eu vivo. Olha que maravilha! Nós temos a celebração da missa às 7 horas da manhã. Agora, ao meio-dia, para aqueles que têm intervalo de almoço, às 7h30 da noite, para aqueles que saem do trabalho 6, 6h30, 7 horas. Vejam, e tudo é próximo. Aqui tudo é fácil. Então vejam a misericórdia divina, sinais claros, evidentes da misericórdia divina, que nos está dando a condição de não buscarmos o alimento que perece, mas do que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Já estava falando do seu corpo e do seu sangue que daria em alimento e bebida para nós. Agora, mesmo trabalhando durante todo o dia, há muitos horários de missa. Aqui temos missa, se eu não me engano, às 4h30 da tarde, às 9 da manhã, em outros lugares. Vejam como nós somos convidados todos os dias de diversas maneiras. Por exemplo, em nossa cidade, você atravessa ela de um lado para o outro em menos de 1 hora, meia hora, dependendo do lugar que você mora. Tem ali a celebração do Santíssimo Sacrifício da Missa. É tão fácil, tão pequeno, e aquela multidão andava quilômetros para buscar a palavra de Jesus. E nós aqui temos tudo tão fácil, não digo nesses sertões. Eu conheci uma família que, por exemplo, morava no sítio. A gente nunca mais se esquece dessas coisas. Veja bem, o sítio ficava a uma distância de 15 quilômetros da cidade. Olha que claro, não todos as crianças, mas o chefe da família caminhava 2h30, quase 3 horas, para chegar à cidade e participar de uma missa. Isso há não muito tempo atrás. Agora, então você vê, olha a sacralidade, né? Aqueles pés que buscavam essa Eucaristia, caminhava todo final de semana, 2h30, naquele tempo estrada de chão, hoje naquele lugar já colocaram asfalto, mas em estrada de terra, chão batido,
no meio das pedras, nas subidas e descidas, eles põem pedras para não haver muita derrapagem. Então, aquele homem caminhava 2h30 para chegar até a cidade e participar de uma missa. Não tinha condução para ir à missa, às vezes pegava uma carona, mas vejam a facilidade que temos hoje, e Jesus dizendo para nós: trabalhem não pelo alimento que perece, porque tudo pelo qual você trabalha, nada significa para Deus. É claro, você tem a honra de um pai de família que trabalha para sustentar a tua família, a honra de uma mãe de família, isso é honroso, isso é maravilhoso, de uma mãe que trabalha para sustentar os seus filhos. Ninguém nega o valor disso, mas ele te convida também: não trabalhe só por isso, isso vai perecer, isso vai se acabar. Pais que ficam aflitos para deixar herança para os seus filhos, quer dar uma casa, se tiver 4, 5 filhos, quer dar uma casa para cada filho. Deixa eles viverem a sua vida, encontrarem o seu caminho, construírem a sua vida. Pode dar alguma coisa para eles? Pode, mas tem que transparecer no seu gesto que você busca. Mais do que tudo, você busca ajuntar um tesouro no céu, e você busca um alimento que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Ele diz aqui em João 6,27, capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 27, ajuntar para vós tesouro no céu, trabalhar pelo alimento que não perece, que dura até a vida eterna. E também para não nos pressupormos bom mestre, o que eu devo fazer? Eu faço tudo isso, bom mestre. Mas a quantos você deu o alimento da vida eterna? Você disse a eles que você procura ajuntar um tesouro no céu e que você trabalha para receber o alimento que o Filho do Homem te dará e que através dele você vai receber a vida eterna. É claro que não é uma mágica, Senhor, reconhecendo todos os nossos pecados por minha culpa, eu vou suplicando em cada Eucaristia que o Cristo que eu recebo me transforme, que Ele me renove, que Ele vá retirando de mim todo esse orgulho, essa soberba que aquele jovem rico tinha. Vejam, ele vai discorrendo as boas obras que ele fazia, os mandamentos que ele cumpria, mas não era capaz de se desapegar do que ele tinha, de dar do seu tempo, da sua vida. Jesus falou para ele: vem e segue-me. Ele não quis seguir a Jesus. Claro, primeiro não quis se despojar dos seus bens, das suas muitas riquezas, mas também não quis seguir a Jesus, porque você vê no Evangelho descrito que muitas mulheres de posse o seguiam e o assistiam com os seus bens. As mulheres que seguiam Jesus, claro, eram donas de casa, não se trabalhava, entre aspas, para fora como hoje, né? Como as mulheres hoje, quase todas trabalham em funções fora do lar também. Então os assistiam com seus bens. Mulheres que tinham posse ajudavam Jesus e os apóstolos a se manterem. Agora, nós nunca nos devemos pressupor fazedores da vontade de Deus pelas obras que fazemos. Devemos olhar sempre para dentro de nós. Esse sino que tange na nossa consciência, bom, batendo todo o tempo, lembrando dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que ainda não fazemos a vontade de Deus. Se a fazemos por fora, não fazemos por dentro. É o que Jesus vai dizer
se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. E o reino de Deus é o mundo da sua palavra. Então, se a nossa justiça não for do coração, às vezes eu guardo ressentimento, ódio das pessoas, porque o ódio ninguém vê. Eu posso ir lá, passar a mão na cabeça de um irmãozinho, Jesus te ama, eu te amo também, e por dentro está cheio de ódio por aquela criatura, ou até nojo, inveja daquela criatura. Eu sou assim. Estou doente, vou atrás de um médico, eu quero ajuntar para mim um tesouro no céu. Eu estou doente, vou atrás de um médico, eu vou trabalhar pelo alimento que não perece, eu preciso de um alimento para curar o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha malícia, tudo aquilo que me afasta de Deus, afasta o meu interior, o meu sentimento de Deus. Não quero apenas proclamar em alta voz que eu creio em Deus, mas eu quero proclamar também que por minha culpa, minha máxima culpa, eu, doente que sou, e ele, divino médico que é, venha queimar as imundícies que ainda estão dentro de mim. Eu não quero ser assim. Como vai dizer São Paulo, eu procuro fazer o bem e é o mal que se me apresenta. Eu estou sempre procurando fazer o bem, estou sentindo o mal dentro de mim. Quem me salvará desses desejos de morte? Jesus, minha culpa, minha máxima culpa. É lá que nós batemos no peito, reconhecemos todo o mal que há dentro de nós. O próprio Jesus vai dizer, ele não precisava que ninguém lhe dissesse o que havia dentro do homem, porque ele bem sabia o que havia dentro do homem, e nós o sabemos também, porque somos homens, sentimos, homens e mulheres, eu digo, ambos os sexos, sentimos dentro de nós muita vaidade, muito orgulho, muito ódio, muito desejo de vingança. Claro, você, às vezes, imperceptivelmente, você acaba se descobrindo, nossa, eu senti vontade de me vingar daquilo, daquele gesto, daquela palavra, daquele desprezo que eu recebi, daquela falta de atenção. Não é assim. O alimento que não perece. Então, nós buscamos na Eucaristia porque ali está o alimento que não perece, que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem nos deu, está à nossa disposição. Há uma música que dizia isso, né? Ali se senta o pobre, o remediado, o nobre, o leigo e o ermitão, todos se sentam à mesma mesa para comer do mesmo alimento. Não, ali não há distinção. Mas Jesus está procurando salvar corações, curar corações feridos, desanimados, destruídos, massacrados às vezes por perseguição, por desprezo, por calúnias. Mas ali está o alimento da salvação, o alimento que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem nos deixou, nos deu e nos dá todos os dias que nós os quisermos, que nós o quisermos, Jesus. Busquemos então, pela força do Espírito Santo, o alimento que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem nos deu e nos dá. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, palavra divina. Deus não pode jamais mentir, não pode jamais dizer uma palavra que não se realize. É impossível a Deus dizer uma palavra que não se realiza. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que é dado por vós. Quem comer deste pão e beber deste sangue, quem comer deste
corpo e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei. É esse o alimento que nós queremos e queremos dar a todos. É esse o tesouro que nós queremos ajuntar, e queremos que todos ajuntem um tesouro no céu e um alimento que não perece. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força para assim o fazermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente. A Ele a honra, a glória, o louvor, a soberania, a sabedoria, a ação de graças para todos sempre. Amém.